Aqui no altar da Igreja Caminho e Fé, e vivendo a fé do altar do sacrifício, aonde no dia 14 de dezembro, você tem a oportunidade de chegar até o altar, colocar a tua vida no altar. Os seus pedidos serão levados para o Monte Sinai. E como testemunho de que a palavra de Deus não falha, eu tenho aqui o Cleomar, a Isabela, e eles vão contar um pouquinho da história deles. Isabela, começando com você, quando você chegou na presença de Deus, como que era a sua vida, como que era a Isabela, qual foi o seu fundo de poço? Quando eu cheguei na presença de Deus, o meu fundo de poço, eu era envolvida no tráfico, o meu esposo era viciado, eu andava possessa, a minha vida era totalmente destruída, destroçada, uma vida de tristeza, de choro, de amargura. Os meus dias eram de sofrimento, de lágrimas. Queria que você falasse um pouquinho mais desse relacionamento casado. Vocês eram casados? Não, a gente era amigado. A gente ainda não tinha se consertado com Deus, casado diante dos homens e diante da presença de Deus. A gente tinha um relacionamento muito conturbado. Meu esposo passava 3 dias sumido, perdido nas drogas, perdido na pornografia, perdido no mundo de traições. Então era uma vida muito difícil, muito doída. E nessa época, como que era a Isabela? A Isabela era uma pessoa estourada, sem paciência, muito nervosa, atribulada, onde o diabo fazia a minha vida de tapete. Cleomar, fala um pouquinho da tua história, né? Você envolvido nos vícios, espíritos malignos atormentando a tua esposa, como ela falou, ela era possessa. Você também tinha vícios? Não. Você tinha o quê? Eu bebia, mas eu não tinha o vício de beber. O mal atuava quando eu bebia. Quando você bebia. Ele vinha. Eu ficava possessa. Eu já tentei suicídio. Eu tentei suicídio algumas vezes por causa da possessão. E também porque, querendo ou não, a bebida, por mais que eu não tinha aquele vício de beber todos os dias, mas quando eu bebia, o diabo me destruiu. Fala um pouquinho como que era o Cleomar, né? Esse envolvimento com os espíritos, essa perturbação espiritual. O Cleomar, ele não era diferente de muitas histórias que acontecem por aí. Também envolvi com drogas, né? Criminalidade também. E também tive uma passagem também na casa de repouso. Então, as drogas me fizeram levar até esse caminho também. Então, quando eu me vi no fundo do poço mesmo, foi quando eu não estava conseguindo mais sair das drogas, quando eu estava usando crack, cocaína, maconha, o que fosse, eu estava, acho que era droga, bebida, cigarro, eu estava usando. Você ficou quanto tempo na casa dos impostos? Eu creio que eu fiquei quase um ano. Quase um ano. Isso aí foi por causa do vício, ele me levou até lá. Eu fui atraído para isso, né? Através disso eu fui atraído para lá e lá. Apesar de não serem casados no papel, mas vocês viviam como marido e mulher. Sim. Mesmo assim, você ficava 3 dias fora de casa. Eu dormia fora de casa, tudo por causa do vício, porque eu não podia com a mão no dinheiro, porque parece que já batia alguma coisa dentro de mim que eu tinha que usar droga. A primeira coisa que aconteceu comigo era aquela vontade de controlar, que eu tinha que usar droga. Então, através desse aí, eu já ficava uns 3 dias fora com droga. Quando vocês pisaram
o pé na igreja, é para buscar a Deus, né? E começou essa libertação, essa transformação, essa batalha contra os espíritos que estavam por detrás de todo esse sofrimento. Vocês estavam me contando mais cedo que me viu atender um casal e se lembrou da época em que era vocês manifestando com imposto, a gente atendendo, orientando, e que é necessário a pessoa entender que o que causa o problema entre o casal é o mal, né? Essas foram as suas palavras, né? Porque depois que você entendeu que você tinha suas falhas, ela tinha as falhas dela, mas era o mal, então um começou a amar o outro, a ajudar, um começou a ajudar o outro. É isso mesmo, pastor. A partir do momento que a gente teve a prisão aberta, a gente viu que a gente não tinha que lutar contra um ou outro, a gente estava lutando contra uma força que a gente não tinha noção de onde ela estava vindo. Mas a partir do momento que a gente foi orientado, a gente começou a frequentar, né, o ministério, a gente abriu essa visão espiritual que a gente tinha que lutar contra o mal, contra o maligno, que ele estava fazendo toda aquela atrocidade, igual muitas das vezes agora contou que bebia. Era só ela beber, deixava ela lá na cama, lá, eu ia na cozinha, quando eu voltava ela estava manifestada. Aí a gente não tinha aquela noção, então a gente não sabia como é que fazia, então procurava a ajuda de alguém, ou eu mesmo, muitas das vezes, tentava fazer da força do braço, mas eu não conseguia. Então foi uma luta muito difícil. Lutar contra essas entidades malignas não é fácil. Mas houve um depois, né? Que é o hoje de vocês, né? Uma nova vida. E foi através do altar do sacrifício, sacrificar o pecado, sacrificar o mundo, ter fé para colocar a vida no altar por meio também do sacrifício, de ficar na dependência de Deus, né? Que nós falamos do sacrifício financeiro, tudo mudou. E como que é a vida de vocês hoje? Primeira coisa que a gente tem que entender e que o Espírito Santo abre a visão da gente quando a gente começa a entrar para a presença dele, a ir para o altar, é a fé e a entrega e a obediência. Os três têm que estar juntos, porque sem a fé a gente não consegue, sem obedecer a gente não consegue, e sem se entregar você não consegue. Só que quando você se entrega de verdade, o Senhor começa a fazer a transformação. E fez a transformação. Porque hoje o meu esposo trabalhava para os outros através da nossa entrega, fazendo sacrifício. Eu tinha um imóvel, né, na época, eu vendi esse imóvel fizemos o sacrifício. Hoje ele é dono da própria empresa, a gente luta, mas ele está ali com a empresa que Deus deu, porque essa empresa, eu falo, foi o Senhor que deu, e ela é de Deus na nossa vida mesmo. E nós fomos hoje selados com o Espírito Santo, que hoje para a gente é a maior riqueza. Para quem viu o nosso antes e vê o hoje, estar diante de Deus, ter a presença de Deus, para nós, acima de qualquer coisa, é o mais importante. O casamento, na época, e há um tempo assim, a gente viveu aquela altos e baixos, mas quando nós entendemos o que o Espírito Santo faz, a nossa visão se abriu e Deus transformou o nosso casamento. É igual ele falou, a gente estava olhando o Senhor atendendo, e aí veio a lembrança de um dia a gente passou por aqui, e a transformação do Senhor é maravilhoso. Eu não tenho palavras para descrever o que é ser transformado pelo Espírito Santo de Deus, mas a gente tem que ser grato, porque nós não merecemos nada não, mas a gente tem que ter uma gratidão imensa do Espírito Santo do Senhor nos escolher e nos dar essa oportunidade. É uma entrega
por parte da pessoa e por parte também, né, do trabalho da obra. Porque eu me lembro que vocês deram trabalho, viu? O pastor sofreu conosco, lutou, pagou preço. Eu falo que isso é muito importante, pastor. A presença de um homem de Deus de verdade, de uma mulher de Deus, porque é um casal diante de Deus, vou falar assim. A presença desse tipo de pessoa na vida da gente é muito importante. Esse acompanhamento é importante, porque a gente sozinho a gente não consegue. É o que o Senhor pregou, a gente luta com a força do braço. Então é necessário ter um acompanhamento de pessoas que estão diante de Deus. Porque eu estava até dando um testemunho essa semana passada sobre o trabalho que Deus usou a vida de vocês. Porque o Senhor, a dona Priscila, eu lembro que teve uma campanha que foi feita na época e só do Senhor olhar para mim quando eu era possessa, eu não conseguia fazer isso aqui hoje, que era olhar dentro dos olhos de ninguém. Se a pessoa estivesse diante de Deus ali, eu não olhava, eu corria. É como diz, né? O capeta foge da cruz. E eu era assim. Então hoje, o acompanhamento da obra, o trabalho da obra em cima de libertação é muito... Quem tem esse dom é muito gratificante. É gratificante ter pessoas que estão diante de Deus lutando por você. Inclusive você que está assistindo o testemunho, você tem vontade, desejo de servir a Deus, se coloque à disposição, né? Porque ele disse, vós sereis minhas testemunhas. Está aqui, né? Eles falam, você falou, né, Isabel? Teu esposo concordou que vocês gostariam de contar o testemunho. Eu fiquei muito feliz, porque o trabalho que Deus tem feito através do Evangelho na vida de vocês, a obra, o Evangelho, né, é o que Deus quer fazer muito mais na vida de quem está assistindo, né? E a Igreja Caminho e Fé, né, ela tem essa missão, esse compromisso de levar o Evangelho, né? Pregar a verdade. E hoje nós estamos iniciando o trabalho lá em Ribeirão das Neves, né? E eu fico muito feliz. Cleomar, então, hoje uma nova vida. Pastor, eu gostaria de estar frisando aqui algumas coisas em relação a... Estava lembrando aqui, quando eu comecei na obra, né, a importância do evangelismo, do acompanhamento, porque quando eu comecei na obra, como eu falei, que eu tinha um vício, né, eu não podia pôr o dinheiro no bolso, que já dava vontade de gastar. Naquela época, acho que eu recebia, acho que era 300 reais. 250 reais por semana. Eu trabalhava e recebia. Eu pegava e gastava o dinheiro e a casa, os compromissos. Ficava tudo embananado. Então, depois dessa mudança, hoje, o que acontece? Tem semana, graças a Deus, eu coloco, eu ponho assim, aquele dinheiro que eu ganhava na semana, num dia eu consigo ganhar 6, às vezes até 10 vezes mais. Tem dias, entendeu? Que eu consigo ganhar 2, 3 dias esse valor. Então, a mudança que Deus fez na minha vida foi muito grande. Então, eu gostaria de frisar isso aí. E hoje, esse autocontrole que eu tenho, que Deus me deu, que foi, né, através dessa, que eu tive a libertação, a cura dos meus vícios, eu tive essa dádiva que Deus me deu, graças a Deus, eu fiquei liberto. Hoje eu posso pegar o tanto de dinheiro que for, me dar vontade, sabe? Hoje eu tenho ânimo para ajudar as outras pessoas. Então, a nova vida hoje, eu estou colhendo os frutos hoje, que foram plantados lá atrás, eu estou colhendo e ainda estou semeando para outras pessoas. Quando eu vejo a situação que eu estava, eu paro, começo a conversar e falo da minha história. Eu já tive esse mesmo problema, que tem jeito, tem solução. É só a pessoa ter fé, acreditar e também fazer o sacrifício, né? É verdade. Então, que Deus abençoe você que está nos assistindo. Usa a sua fé também. Se você quiser ajuda, entre em contato. Vá na Igreja Caminho e Fé mais perto de você. Tá bom? Deus abençoe.